Na última terça-feira, mostramos aqui no 15 Minutos as dúvidas da população em relação à implantação do sistema de alerta e alarme em Nova Friburgo. E se porventura começar a chover e a senhora ouvir a sirene, sabe para onde tem que correr? Para onde que eu vou? Não tenho aonde. Conforme mostramos, o Ministério Público determinou que a Defesa Civil Municipal tem até o dia 30 desse mês para realizar o treinamento nas comunidades, bem como definir os locais de abrigo. Agora, conversamos com o coordenador da Defesa Civil do município, o Tenente-Coronel João Paulo Mori, que fez um balanço das palestras pelos bairros e também falou sobre alguns questionamentos apresentados pela população na reportagem exibida terça-feira. Nós já fizemos palestras em 26 comunidades e faltam 7. E nós queremos deixar bem claro que nós só fazemos as palestras nas comunidades em que o presidente da Associação de Moradores ou líderes comunitários nos convidam. Eles marcam horário, marcam local, entram em contato com a Defesa Civil, falar com a senhora Edna, e aí nós vamos na comunidade e fazemos as palestras. Deixar bem claro também que nem todas as comunidades vão receber o sistema de sirene. Porém, nós não deixamos de levar a palestra, as orientações para a comunidade a si mesmo. Coronel, a gente teve em algumas comunidades e, por exemplo, na comunidade do Jardinlândia, muitas pessoas reclamam que foi definido a escola do bairro como ponto de apoio, que a escola seria pequena para tanta gente que tem na comunidade, para aquela quantidade excessiva de famílias. Teve uma reunião sábado retrasado lá no bairro de Jardinlândia, é o local que eu moro, e lá foram falados que quando eles acionar o alarme, para a gente correr para o coleginho, mas o coleginho é pequeno, lá tem mais de 300 famílias, o coleginho se couber 10 famílias, 15 o máximo. Como que funciona essa definição e de que forma que a Defesa Civil tem trabalhado para dirimir essas situações pontuais? Certo. Nós não definimos o ponto de apoio sem a presença da comunidade, ou seja, foi um acordo entre a Defesa Civil e o presidente da associação que nos acompanhou no dia da vistoria local. E deixar bem claro que não é para toda a comunidade se deslocar para o ponto de apoio, apenas as famílias que moram em área de risco. E o ponto de apoio ele é o último caso, porque é preferível que ele vá para um local em que um irmão, um pai, uma mãe, a sogro, a sogra, que moram em área segura, ele sai da sua casa e vai para a casa de um parente. Se ele não tiver próximo ao local dele algum parente em área segura, aí sim ele vai para o ponto de apoio. Apenas as famílias que moram em área de risco. Não é para todo o bairro ir para o ponto de apoio. Porque geralmente em cada bairro a média de 50 a 100 pessoas que moram em área de risco. Aí você toca a sirene, vai 300 pessoas, 400 pessoas para o ponto de apoio, um local que caberia 100 vai ficar superlotado com 400. Não vai ter condições de cozinha, de banheiro, enfim. A gente pede que só as pessoas que realmente moram em área de risco que vá para o ponto de apoio. Isso como segunda opção. A primeira opção sempre é a casa de um parente em local seguro. No bairro Jardim Califórnia, a gente entrevistou uma moradora que estava muito preocupada porque ela disse que teve a reunião com a Defesa Civil, mas ainda não foi definido o local, não estava certo, 100% certo, porque a escola do bairro estava interditada, a creche não poderia receber como ponto de apoio e estava se falando em, de repente, a Igreja Assembleia de Deus daquele bairro. Como vai funcionar a gente não sabe, porque ainda não tem nada seguro. Já definiram o local de abrigo, por exemplo, se tocar a sirene hoje, sabe para onde vai ter que correr? Não falaram nada, não definiram nada, falou que o colégio está em risco, a creche não pode usar e talvez seria a Igreja Assembleia de Deus, mas não tem nada certo. O senhor sabe se já está definido o local correto no bairro Jardim Califórnia especificamente? Olha, como eu disse, vou repetir, todos os locais são definidos com os presidentes da Associação de Moradores. E o local definido lá é a Escola Municipal e a Igreja Assembleia de Deus. E como eu disse, não há necessidade de todo o bairro ir para esses locais, tá? Só ir realmente quem mora em área de risco. Agora, Coronel, o Ministério Público também, preocupado com essa situação da chuva em Nova Friburgo, ajuizou uma ação aí determinando que o município, no caso, tem até o dia 30 desse mês para estar realizando esse treinamento e essa definição dos locais de abrigo até o dia 30 desse mês. O senhor acredita que vai dar tempo de realmente toda a população estar treinada e estar ciente de locais de abrigo e situações, por exemplo, como nesse caso do Jardim Califórnia, onde a pessoa ainda está em dúvida e essa própria relação dos locais nas demais comunidades, onde serão os pontos de apoio, o senhor acredita que vai estar tudo isso definido até o dia 30? Nosso objetivo é esse. A gente espera que até o dia 30, a nossa última comunidade que nós temos agendada é até o dia 21 desse mês, E a gente espera que até o dia 30 todos tenham. E eu quero deixar bem claro que todas as nossas orientações
não vamos colocar palestra não, porque na verdade nem foi capacitação. Foi apenas orientações de como se portar em caso de evacuação. Foram todos divulgados amplamente na mídia e as pessoas foram todos convidados. E nós tínhamos uma expectativa de ter 50, no máximo 100 pessoas nessas palestras. E foi muito mais. Não teve nenhuma com menos de 150 pessoas. A aceitação foi muito grande, deu um número maior de pessoas que nós imaginávamos, pessoas em pé, lá de fora, esperando, querendo ouvir, querendo participar. Então, a aceitação foi muito grande. Esperamos até o final do mês termos concluído nosso trabalho. O Coronel Mori também falou sobre a forte chuva que caiu sobre nossa cidade na manhã da última terça. Graças a Deus, a cidade suportou bem essas chuvas e exatamente durante o período da chuva, naquele ponto mais forte, botamos toda nossa equipe na rua para avaliar como a cidade estava se comportando. Teve uma equipe que foi para o Suspiro, outra foi para Duas Pedras, outra foi para Olaria, outra foi para Alto Floresta, avaliar. Nós não observamos nenhum ponto de alagamento, nenhum escorregamento, enfim, não foi uma chuva forte, foi uma chuva pequena, foram apenas 20 milímetros, né? Mas já deu para sentir que a cidade conseguiu suportar essa pequena chuva. E falando justamente desses termos, às vezes técnicos, às vezes desconhecidos da população de modo geral, né, 20 milímetros, 40 milímetros, a população às vezes em casa ela fica meio perdida, sem saber primeiramente que órgãos, em que órgãos acreditar, em que tipo de previsão acreditar. Se porventura o senhor ouvisse no rádio, ouvisse na televisão ou na própria internet que está previsto uma chuva, o senhor confia nesse tipo de previsão? O senhor sabe se realmente pode confiar nessas previsões? Confiar a gente não confia, mas a gente tem que, né, hoje, do jeito que está as coisas, a gente tem que confiar em tudo que a pessoa falar com a gente, tem que ficar em alerta, né? Porque do jeito que está, a gente só não sabe como é que vai fazer, né? Você sabe se é confiável essa previsão que passa na televisão, que às vezes dá no rádio, o senhor confia nessas previsões? Às vezes funciona, mas às vezes não. Muitas das vezes eles falam que vai chover ou não chove. Tem vezes que eles falam que vai dar uma chuvinha e desce um temporal, como da outra vez. Previsão de chuva, mas não disseram a quantidade, que foi o que aconteceu em janeiro desse ano. A população que está em casa, ela pode acreditar na previsão do tempo que passa na televisão, no rádio, por exemplo, de fontes como o Climatempo, o próprio INPE do Ministério de Ciência e Tecnologia, e qual que seria a ferramenta que a própria Defesa Civil utiliza e que, de repente, quem está em casa, que tem acesso à internet, poderia também utilizar? Eu acho que deve confiar sim nessas previsões desses órgãos. O que a Defesa Civil se orienta é do INEA. Tá, do Sistema Alerta Serla. É só entrar no site do INEA que vai acessar. Ela é online. Aqui o INEA tem 4 pontos de captação de dados, com pluviômetros, enfim. É o site que nós a Defesa Civil acompanha. Tem também o CIMERGE do Estado, tem o INMET, tem o Climatempo, todos eles são válidos. E em relação a esse termo técnico, por exemplo, dos milímetros, né? A pessoa às vezes entra num desses sites e está lá, previsão de 20 milímetros, por exemplo. Isso passa a ser preocupante a partir de quantos milímetros? Olha, na cidade do Rio de Janeiro tem como padrão, tá, 40 milímetros em 1 hora ou 125 milímetros em 24 horas. Porém, Nova Friburgo é uma cidade que sofreu uma grande tragédia agora recentemente. E a cidade, do nosso ponto de vista, ainda está muito vulnerável. Nós temos que reavaliar, e esse verão vai ser o que nós temos para avaliar, e a gente pretende abaixar isso para 30 milímetros em 1 hora e 100 milímetros em 24 horas. Esse vai ser o nosso padrão, ainda está em discussão, ainda não está decidido, mas esse vai ser o que nós temos como tendência a começar a ter o sistema de alerta-alarme. Agora, Coronel, o que a gente notou nitidamente nas ruas, né, percorrendo os bairros em relação a esse problema do sistema de alerta-alarme, a implantação desse sistema, em relação também a essas dúvidas de previsão de meteorologia, dúvidas e falta de informação realmente para a população. A gente lembra do blog que a Defesa Civil mantinha até antes da tragédia, né? A última atualização do blog foi em 10 de janeiro e, obviamente, depois de tudo aquilo que aconteceu, o blog não foi mais atualizado, mas há algum projeto de uma divulgação maior das ações da Defesa Civil, como, por exemplo, de repente, a reativação desse blog para informar a população? Sim, assim. Inclusive, nós vamos fazer isso em parceria com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, tá? Não só o blog, como Twitter, como Facebook, enfim, todas as formas
de levar a informação para a população, porque o objetivo é manter realmente o tempo todo a população informada. E uma forma que nós orientamos as pessoas é que comprem o radinho de pilha, o famoso radinho de pilha que todos nós tínhamos há muitos anos atrás. E com Friburgo, como todos sabem, choveu um pouquinho e já falta luz. A gente tem até o rádio em casa, mas ligado à tomada. Então é interessante que toda a população tenha um radinho de pilha, que nós utilizaremos a rádio, todas as rádios da prefeitura, para levar também informação à população.